Lucas capítulo 13, do verso número 6 até o verso número 9. A palavra de Deus diz: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo que o Senhor nos deixou, toda a orientação, Pai, toda a instrução para a vida, nós encontramos na tua palavra. E é por isso que mais uma vez queremos nesse lugar ouvir a tua voz. Não estamos aqui para ouvir as histórias dos homens, as filosofias do mundo, mas sim a palavra que procede do Senhor, que pode dar direção à nossa vida, que nos alimenta espiritualmente, e nós precisamos desse alimento para permanecer de pé. Fala conosco mais uma vez, eu te peço, a Deus, entregando também a minha vida ao Senhor, pedindo graça, pedindo misericórdia, e a unção do teu Espírito para que eu possa ministrar a palavra. Que essa palavra quebre barreiras no nosso entendimento e chegue ao coração de cada um de nós, produzindo o fruto que o Senhor deseja em nossas vidas. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui estamos diante de mais uma parábola de Jesus. Jesus, durante o seu ministério, a Bíblia narra para a gente, especialmente nos evangelhos, diversas parábolas contadas por Jesus. E essas parábolas têm o propósito de trazer um ensinamento, uma lição, mas uma lição que vem numa forma mais didática para nos fazer pensar, refletir e aprender, tirar para nós o conteúdo que ele quer revelar. Então, muitas vezes, Jesus falou por parábolas para trazer esse entendimento ao coração de todos os seus ouvintes. Através de histórias simples como essa, Jesus contava e ensinava aqui grandes conceitos para todos nós que nós precisamos entender. E esta parábola especificamente é uma parábola de advertência, não é? É uma parábola que nos leva a pensar e a ter cuidado com a nossa própria vida. É uma advertência àqueles que pensam que podem ocupar inutilmente a terra, sem dar frutos. Aqueles que pensam que podem continuar a viver sem produzir nada, sem que dessa vida se extraia nada de bom. Isto não é verdade, não podemos viver dessa forma. Deus nos criou para Ele próprio, Deus nos criou para a sua glória. Todo ser humano deveria viver para a glória de Deus. Então, a nossa vida precisa ter sentido. Nós precisamos apresentar frutos para Deus. E essa parábola é uma advertência para aqueles que acham que podem continuar sem dar frutos. Ou, quem sabe, também para aqueles que pensam que já deram bastante e que agora podem descansar. Então, Jesus nos traz essa palavra, essa parábola, como uma advertência. E para que eu entenda esse texto, eu preciso primeiramente compreender que tipo de fruto Jesus espera de mim, de você. Que tipo de fruto Jesus espera do homem, não é? Muita gente não consegue entender direito o fruto que Deus deseja. E aí, confundindo esse fruto, nós acabamos apresentando a Deus algo que Ele não requereu, algo que não conta como fruto que Ele de fato espera da vida de cada um de nós. Então, muitas pessoas imaginam que os frutos são apenas as boas obras, né? A pessoa imagina que se ela fizer boas obras, ela estará cumprindo esse requisito de Jesus. Mas
não é isso que a Bíblia vai ensinar para nós essa noite, porque o principal fruto que Deus espera de cada um de nós, primeiramente, ele é um fruto interior, e ele não pode ser substituído por nada que a gente faça no nosso exterior. Embora as boas obras sejam importantes, sejam boas, elas não substituem o fruto que, em primeiro lugar, Deus quer encontrar dentro de cada um de nós. Não esqueça que Jesus avisou que o reino de Deus está dentro de nós. Então, em primeiro lugar, aquilo que Deus espera encontrar não está naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo, mas naquilo que foi feito no meu interior. Este é o primeiro fruto que nós temos que dar. E o primeiro fruto que acontece quando há uma conversão genuína, o que acontece dentro de nós é que há arrependimento e fé. Esses são os primeiros frutos que todos nós que nos convertemos apresentamos a Deus: arrependimento e a nossa fé. E não esqueça que a Bíblia diz, eu tenho enfatizado isso nos últimos dias, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu posso apresentar a Deus um monte de coisas, mas se não apresentar a minha fé, de maneira nenhuma o agradarei. Então o primeiro e essencial fruto que todos nós temos que dar, até para que possamos de fato ser considerados convertidos, é a fé, que é acompanhada pelo arrependimento daquilo que fazíamos de errado no mundo, da forma como nós vivíamos, não é? E é isso que vai produzir a conversão do coração, que, como eu disse anteriormente, é algo interior, é algo que não é necessariamente visível. Você não olha para alguém e consegue dizer o que está dentro do seu coração. Só Deus conhece o nosso coração. Então, o primeiro fruto que Deus espera de todos nós, especialmente os cristãos, é o arrependimento e a fé. Porque é isto que nos faz, de fato, ser cristãos. Apresentarmos a Deus este fruto que Ele espera de nós. E os frutos exteriores. Tudo aquilo que fazemos de bom, tudo isto é em decorrência desses dois frutos interiores que são apresentados primeiro. E o que a Bíblia diz para nós a respeito disso é exatamente o que Paulo afirma. A salvação é pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie. E as boas obras que nós hoje podemos realizar, elas são feitas porque Deus, de antemão, Paulo diz, as preparou para que andássemos nelas. Então eu não devo buscar primeiro as boas obras, eu devo buscar primeiro a conversão. E aí depois, então, fazer as boas obras que são coerentes com aquilo que Deus já operou na minha vida através da fé e do arrependimento. Mas o que as pessoas muitas vezes fazem é inverter a ordem destas coisas. E imaginar que basta apresentar boas obras, basta apresentar isto que consideram bons frutos, e aí estarão bem com Deus. Isso não é verdade. Até porque, volto a repetir, sem fé ninguém agrada a Deus. Você pode fazer um monte de boas obras, mas se você não tiver fé, o que você vai apresentar a Deus? No dia do juízo, quando a Bíblia diz que todos apresentarão as suas obras, os seus frutos, o que nós vamos apresentar? Se não apresentarmos a fé, nada do que possamos fazer terá nenhum valor. E isto é evidente na própria palavra de Deus. Então, muitas pessoas desviam a atenção e, ao invés de se preocupar, entre aspas, com a fé, estão preocupadas em fazer coisas maravilhosas, que são boas, que devem ser feitas, mas que não podem substituir aquilo que é essencial: crer em Deus. A Bíblia diz, Deus amou ao mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não diz que era para todo aquele que fizer coisas boas, que fizer caridade, que visitar asilos, que fizer alguma coisa boa, vai receber a benevolência de Deus. Mas diz, é todo aquele que crê
em Jesus. Então, esta é a ordem, esta é a prioridade. E para reforçar essa ideia, a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 64, num texto também bastante conhecido, a partir do versículo 6 até o verso 8, o profeta diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças. O que são as nossas justiças? As obras que apresentamos, as coisas boas que fazemos. Ele diz: todas elas são como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto, e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Esse é o primeiro entendimento que temos que ter. Somos obras das mãos do oleiro, barro em suas mãos. Não temos justiça própria, e por mais que a gente faça coisas boas, ainda seremos devedores por causa do principal problema da humanidade, que é o pecado, que nos iguala a todos, como diz Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, obras não pagam pecados. E muitas vezes o ser humano vive nessa ânsia de querer pagar a culpa que sente pelos seus pecados com as boas obras que quer praticar. Mas a Bíblia diz que é ao contrário. Para o problema do pecado, Ele me deu Jesus, eu preciso crer nele. E aí depois praticar as boas obras que são coerentes com aquilo que eu agora creio, com a mudança e com a transformação que Deus operou na minha vida. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas a ordem não pode ser invertida, irmãos. E é isso que muitos acabam não entendendo. E mesmo as obras que nós fazemos, elas estão sujeitas a falhas, porque nós somos falhos. Mesmo nós convertidos, somos falhos. Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém isento de qualquer falha? Então, aquilo que fazemos, aquilo que uma pessoa falha faz, também é de alguma forma contaminado. E até as boas obras que nós fazemos, a Bíblia diz que elas serão provadas. Olha o que diz 1 aos Coríntios, no capítulo 3. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15, está escrito: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, veja o dia com letra maiúscula, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Veja, até as obras dos salvos, aquelas que Deus de antemão preparou para que eu faça, que eu realize agora como salvo, perdoado dos meus pecados, até estas passarão por prova. E muitas coisas que a gente faz, algumas têm valor, outras não têm tanto valor. Algumas são coisas duráveis, outras são coisas que se desfazem facilmente, não é? Então nós podemos ser muito enganados pela consciência de obras que fazemos, achando que estamos fazendo grandes coisas. E a Bíblia diz: tudo que fazemos será provado pelo fogo. Se resistir ao fogo, se for uma pedra preciosa, não é? Se for algo durável, haverá um galardão. Mas se não resistir ao fogo, é feno, é palha, é madeira, não é? Que se queima facilmente com o fogo, não sobra nada. Há salvação, mas não há mérito, porque muitas das nossas obras são assim, não tem valor algum. Então, de que fruto
o Senhor está falando. Nós precisamos entender o que Ele quer conosco. E aí vamos voltar a essa parábola que nós lemos aqui no início, no Evangelho segundo Lucas, vamos voltar a ela no capítulo número 13, do versículo 6 ao versículo 9, e entender o que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Primeira coisa que eu preciso entender, verso 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha. Vindo procurar fruto nela, não a achou. Quem é o dono da vinha que espera frutos? Eu preciso entender. Deus é o dono de tudo. Ele é o dono da terra. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos os que nela habitam. Deus é o dono de todas as terras. Deus é o dono de todos os lugares aonde nós, seres humanos, habitamos. Ele é o proprietário e ele tem esta vinha, ele tem esta figueira dentro da vinha e ele espera frutos. Versículo 6 é bem claro a esse respeito. Estou na terra, estou ocupando a terra, eu preciso dar frutos desta terra ocupada. Então Deus espera o fruto. Por que Ele espera o fruto? Porque Deus nos deu todas as condições necessárias para isso. Quando Deus criou o homem, o colocou no lugar chamado paraíso. A parte dessa terra reservada, criada, cuidada por Deus para o homem. E aqui o homem teria todas as condições para viver maravilhosamente bem. Mas veio o pecado, e assim o paraíso foi cerrado. Agora o mundo é um mundo de lutas, de dificuldades, de problemas, mas ainda assim é um mundo abençoado por Deus. A terra é abençoada por Deus. Toda a natureza é abençoada por Deus. Ela revela a glória de Deus. Então, todas as condições estão aí. Igualmente para todos nós, todas as condições que eu preciso para dar frutos. Mas a figueira estava ali e não dava frutos. Certa vez, aí não como uma parábola, mas como um episódio que aconteceu na vida de Jesus, ele mesmo foi procurar frutos numa figueira. Numa figueira que aparentava estar repleta de frutos. Porque a Bíblia diz que ela estava cheia de folhas. E a figueira, quando fica cheia dessa forma, é esperável que ali no meio das folhas você encontre os frutos. E Jesus, ao procurar, não encontrou fruto nessa figueira. O que ele fez? A Bíblia diz que ele amaldiçoou aquela figueira. E quando voltaram pelo mesmo caminho, ela estava completamente seca. Então veja, Deus espera encontrar frutos, não apenas folhas. O que são as folhas nessa história? As folhas é a aparência exterior, é o revestimento, né? É a nossa imagem, né? Muitas folhas, né? Muito bonito, muito frondoso. Mas quando você vai procurar, não acha nada. Há uma aparência de que há ali um valor, mas quando você pesquisa, não há valor nenhum. Então Deus não está falando de aparência, mas de conteúdo. O que adianta ter a aparência e não apresentar o conteúdo que Ele espera? Então Deus é o dono dessa vinha, é o dono dessa figueira, e Ele espera encontrar os frutos. E isto é fruto mesmo, é aquilo que é mais aproveitável. Não apenas folhas, que é a aparência, não apenas flores, você lembra das folhas, flores e frutos, né, que a gente aprendeu lá nas aulas de ciência. Não é só isso que Deus espera, apenas essas fases da planta, mas Ele espera o resultado final, que é o fruto, que é aquilo que realmente será aproveitável. As flores são como obras inacabadas. Deu flor, deu folha primeiro, depois deu flor, e aí viria o fruto, mas no fruto não veio. Então deu folha, deu flor, mas ficou inacabado, ficou pela metade, não foi concluído. Quantas vezes nós
pelo nosso comportamento, apresentamos uma vida assim? Fazemos parte do que deveria ser feito completamente? Fazemos só uma parte? Eu já dei folhas, eu já dei até flores, olha como estou bonito. Mas cadê o fruto? Cadê o fruto? Como Jesus diz lá em João 15 aos seus discípulos, eu vos designei para que vocês vão e deem frutos, e frutos que permaneçam, frutos bons, que tenham conteúdo. Então não é para ficar pela metade, é para que seja esse projeto levado até o fim. E veja, para nós cristãos, isto é especialmente importante. Por quê? Lembra da passagem lá em Gálatas 5? Vamos lá ler a passagem? Olha só que coisa mais interessante aqui, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim: mas o fruto de quem? Do Espírito. Espírito com letra maiúscula. De quem fala aqui? Do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Há um fruto do Espírito, cheio de características mostradas aqui por Paulo em Gálatas 5. E ora, quem é que tem o Espírito Santo? Hein? Somos nós, os cristãos. Nós não temos o Espírito Santo? Nós não somos templo do Espírito Santo? Ele não está em nós? Então é mais evidente ainda que Deus espera encontrar em nós esse fruto. E veja, ele trata o fruto no singular, mas coloca várias características deste fruto. Não são vários frutos, é um fruto só, mas ele tem várias facetas aqui, como ele diz: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então são frutos que é esperável serem encontrados na vida do cristão, que pode não ter nada, mas pelo menos tem o Espírito Santo. Amém? Pode não ter muita coisa nesse mundo, mas tem o Espírito de Deus. E se tem o Espírito de Deus, estes frutos são esperáveis. É óbvio que isso é, pelo menos, requerido que eu os apresente pelo Espírito que habita em mim. Veja, nem são propriamente meus, mas são do Espírito que está em mim, mas que eu permito que se manifestem na minha vida, que eu permito que aflorem na minha vida e que brotem, para que todos possam ver aquilo que está acontecendo e que aconteceu da parte de Deus. Então, Jesus começa a parábola falando que há um fruto que deseja ser encontrado pelo dono desse terreno, pelo dono desta vinha e desta figueira. Então ele continua voltando lá ao texto em Lucas capítulo 13, na sua parábola, falando o versículo 7. Pelo que disse ao viticultor, o dono da terra falou ao viticultor, aquele que cuida dessa terra: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Aquela figueira está ali na terra, absorve nutrientes, ocupa aquele espaço, né? E não produz. É inútil a sua presença, não serve para nada. E aí é dito pelo dono, que é Deus: pode cortar. E aqui o que eu tiro de lição? Primeiro, que há um prazo para isso, né? E ele fala aqui de 3 anos, e eu não posso levar isso ao pé da letra ou encarar como algo literal, mas eu posso entender que Deus realmente está nos dando prazo. Irmãos, Deus é paciente. Amém? Mas paciência tem limite. Amém? Eu creio que o que o texto quer me revelar é que Deus é paciente, mas que essa paciência tem um limite. Não é para sempre. Vou toda hora na expectativa de que ele produz e ele não produz, na expectativa de que produz e ele não produz. Não, essa paciência tem um limite. Eu não posso, então, abusar da paciência de Deus. Eu não posso dizer que o nosso Senhor tarda em vir, como alguns dizem: Jesus está demorando, né?
a volta de Cristo está demorando, então deixa eu viver aqui de qualquer forma. Não posso dizer isso. Há um prazo, há uma paciência de Deus que está inserida, mas a Bíblia diz que para tudo há o seu tempo determinado. Você sabe onde está escrito isso? Lá em Eclesiastes, capítulo número 3, vamos ler? Eclesiastes, capítulo número 3, no versículo 1, logo no primeiro versículo de Eclesiastes, capítulo 3, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há um tempo definido. Não é indefinidamente essa espera pelo fruto, pela transformação, pela minha decisão, pela mudança. Deus é paciente, como tem sido paciente com toda a humanidade. Não tem sido, irmãos? Porque Jesus ainda não voltou, porque ainda há um tempo de oportunidade que está sendo dado a toda a humanidade. Por isso a Bíblia diz: a salvação é urgente, o dia da salvação é hoje. Porque ninguém sabe quanto tempo há para postergar uma decisão que tem que ser tomada agora. Mas o ser humano vai deixando para depois. E muitas vezes nós agimos assim. Deus já fez a sua parte, já converteu o seu coração, já colocou o Espírito Santo dentro de nós. Agora é hora desse fruto se manifestar. Agora é hora de haver transformação na vida, de ter domínio próprio. Agora é hora de ser paciente, agora é hora de ter amor, benignidade. Agora é hora de mostrar essa mudança que Deus operou na nossa vida, porque há um tempo determinado. E para isso o Senhor nos concedeu oportunidades e capacidades. Nós temos recebido de Deus todas as oportunidades para fazer o que deve ser feito. Veja outro conceito que Jesus ensinou: ele distribuiu talentos. Você lembra da outra parábola, a parábola dos talentos? E o que Deus espera dos talentos que ele entregou a cada um de nós? Que haja uma multiplicação desses talentos. E a pergunta que nós temos que fazer individualmente, cada um a si próprio, não ao nosso irmão, é: o que eu tenho feito com os talentos que Deus tem me dado, ou me deu, ou colocou sobre a minha responsabilidade? Eu tenho multiplicado esses talentos, eu tenho agido para que eles se tornem evidentes como frutos verdadeiros, não apenas como a aparência de folhas e flores, mas como frutos reais. O que nós temos feito, responda para você mesmo, com o talento que Deus te deu. O que você tem feito com o investimento que Deus fez na sua vida, mesmo depois da sua conversão. Deus plantou. E como todo aquele que planta, ele espera colher. Alguém aqui planta e não espera colher? Alguém planta por acaso? Todos nós plantamos, esperamos colher. É um princípio de Deus. De Deus não se zomba, o que o homem semear, ele ceifará também. Então há um princípio. Se Deus plantou, ele espera o fruto. Quem planta, espera a produção. Então, a videira e a figueira nela contida pertencem a Deus, foram plantadas pelo Senhor, e ele espera frutos de todos nós que somos como essa figueira. Mas é interessante que o texto continua no versículo 8, dizendo algo muito especial. O viticultor, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Aqui há o papel do viticultor. Eu disse a você que Deus é o dono da vinha, é o dono da figueira, é o dono da árvore, do terreno, de tudo. E quem é esse viticultor que intercede por essa figueira? Quem é o viticultor que cuida da figueira? Esse viticultor é Jesus, irmãos. Que a Bíblia diz ser o nosso intercessor.
aquele que intercede por nós. Figueiras que muitas vezes não damos fruto no tempo que deveríamos dar. Que às vezes passa o tempo e a gente continua fazendo e cometendo os mesmos erros que a gente já devia estar cansado de ter superado e mudado. Quantos de nós, crentes velhos, né, de igreja, e continuamos a errar da mesma forma. E o viticultor intercede pela figueira, para que não haja a sua destruição imediata. Intercede pela figueira. E aí eu lembro do texto que, mais uma vez, eu lembro de novo, lembrei de manhã e lembro agora, do texto que eu preguei semana passada, de Lucas capítulo 22, vamos lá a ele. Lucas 22, do 31 ao 32, está escrito: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, fiz o quê? Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Textualmente aqui Jesus está dizendo: Pedro, Simão, Simão, Satanás quer destruir você, mas eu roguei por você. O que é isso? Eu orei por você. Eu intercedi por você. Irmãos, Jesus é o nosso Salvador, mas é também o nosso intercessor. Ele ora por nós, pelos seus discípulos. E às vezes eu gosto de substituir isso aqui como uma torcida. Ele torce pela gente, torce para que a gente dê certo, torce para que a nossa vida seja mudada, diferente, transformada. Quer ver o sucesso e não o fracasso, e não a derrota, e não a ceifa. Quer ver a multiplicação, a frutificação, quer ver a gente crescendo. Intercede por nós. Veja mais o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 7, aqui também, mais uma vez, textualmente é afirmada esta verdade. Em Hebreus capítulo 7, no versículo número 25 de Hebreus capítulo 7, está escrito assim: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para quê? Para interceder por eles. A Bíblia está dizendo que Jesus é poderoso para salvar totalmente aqueles que se achegam a Deus através dele. Jesus é o meio, é o caminho pelo qual o homem chega a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o meio, então o homem chega-se a Deus através de Jesus, e ele é poderoso para salvar totalmente aquele que percorre este caminho. Mas diz mais o texto: ele vive sempre. Jesus está vivo, vivo para sempre, para interceder por estes mesmos que por este caminho que é ele vão a Deus. Jesus é o nosso intercessor. Ele é o viticultor desse campo, dessa plantação, dessa vinha, dessa figueira, que intercede por nós. E o trabalho que a gente dá para Jesus, irmãos, é fenomenal, sabia? Sabia que a gente dá muito trabalho para Jesus? Alguns dão mais, né? Outros dão menos. Mas todos nós damos trabalho para Jesus. Aprenda isso. Todos nós damos trabalho para Jesus. Talvez alguém dê pouco, outro dê muito, mas dá trabalho. E o que a Bíblia diz aqui no texto ilustra o trabalho. Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, coloque estrume. Olha o trabalho aí. Escavar ao redor dessa figueira, adubar essa figueira, dá trabalho, irmãos. Cuidar de uma plantação dá trabalho. O viticultor, que é Jesus, tem tido trabalho com muitos de nós, mas continua investindo na gente, não desiste da gente, continua dando mais uma chance, né? Dando mais uma oportunidade, escavando, colocando estrume. Alguns de nós, eu acho que precisam desse estrume na cara, né, irmãos? Para tomar vergonha, né? E isso é verdade. Mas ele está lá, colocando, adubando, cuidando, e a gente dando trabalho, e ele também
coloca sobre nós esse fertilizante que a gente precisa para produzir. Ele é a fonte do Espírito de Deus que está em nós. Ele disse: quando eu for para o meu Pai, eu não deixarei vocês órfãos, mas o Espírito Santo estará sempre com vocês. É esse fertilizante que está sempre incomodando a gente, que está sempre cutucando quando a gente erra, não é? Que está sempre dizendo: olha, não é por aí, você devia fazer diferente. E a gente tem mais uma chance, e a gente tem outra chance de fazer de novo, de fazer mudado, de fazer diferente, porque Jesus continua trabalhando na nossa vida, porque o Espírito Santo continua atuando na nossa vida. Não apenas está em mim, como atua em mim, como quer produzir esse fruto que às vezes eu, pelo meu jeito de ser, pelo meu temperamento, impeço que o fruto se manifeste. Porque não quero a mansidão, porque não quero o domínio próprio, porque não quero me submeter à regra de Deus, então eu atrapalho, me oponho, mas o Espírito Santo está ali agindo, querendo agir. Por isso a Bíblia diz: quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Deixa Deus agir. Jesus está cuidando de nós. Jesus está trabalhando em nós. O viticultor está escavando ao nosso redor, está colocando fertilizante, está investindo tempo na gente, irmãos. E isso é para que a gente dê fruto e não seja cortada. E a Bíblia diz que ele vai fazer isso. Veja em Filipenses capítulo 1. Olha só o que Paulo diz aqui, Filipenses capítulo 1, no versículo número 6. Estou plenamente certo, olha a certeza de Paulo, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando na gente. E Paulo tem a certeza absoluta de que este que começou esse trabalho vai levar até o fim. Continua trabalhando. Mas lembra, paciência tem limite. Lembra, não resista ao Espírito de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo produzir. Apresente os frutos. Isso precisa acontecer. Mas Deus não vai desistir de nós. Como Paulo disse, vai completar a boa obra. Não vai deixá-la pela metade. Mas eu preciso me lembrar que o pecado não é tolerado por Deus. Não será tolerado para sempre. Que há um limite para todas as coisas. Essa parábola é uma parábola de alerta. Para mim, para você e para o mundo inteiro. Cada um com a sua aplicação específica. E a Bíblia diz que o juízo, ele também é iminente. Eu termino lendo contigo o texto de Mateus, no capítulo número 3, no versículo número 10. Mateus 3, verso 10. Já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E a Bíblia diz que isto já está em curso. É parte da pregação de João Batista. Já está acontecendo. Então, amados, que sirva de alerta. Deixe o Espírito Santo agir. Deixa Deus operar na sua vida. Não despreze o trabalho de Jesus intercedendo por nós. Deixe-se mudar. Deixe-se transformar por Deus. Ele quer fazer isso. O fruto é para Ele, mas é Ele que nos ajuda a produzir. É o Espírito Santo que produz. Eu só preciso deixar acontecer. Deixa acontecer. Deixa Deus operar. Deixe o Espírito Santo agir. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, nosso coração, nossas mazelas, nossos problemas, dilemas.
Pai, nós ouvimos a Tua palavra, as Tuas promessas, o Teu cuidado com cada um de nós. E nós queremos, Pai, trabalhar a Teu favor e não contra o Senhor. Nós queremos facilitar o Teu agir e não ser empecilho para Ele. Deixar o Espírito Santo agir em nós, deixar Deus operar, e tudo será mais fácil, tudo vai acontecer se Deus tiver essa liberdade para agir. Mas Deus nos deu a liberdade de arbítrio para escolher se queremos ou não esse agir, se vamos ou não resistir àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Que o Senhor encontre aqui pessoas tratáveis, pessoas que podem mudar ao longo do tempo, não pessoas que vão ser sempre do jeito que estão. Que nós possamos ser assim, pessoas tratáveis pelo Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um dos meus irmãos e nos ajuda a mudar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.